Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Gilma Prof. O conteúdo de hoje é sobre aposto e vocativo. Aposto é o termo que, acrescentado a outro termo da oração, tem a função de ampliar, explicar ou desenvolver mais o seu conteúdo. O aposto é classificado de acordo com a função que ele exerce na oração. 7 tipos de aposto que você precisa conhecer. O primeiro, o aposto explicativo. O próprio nome já diz. Ele explica, ele identifica o termo ao qual se refere. Apresenta pontuação, vírgula, 2 vírgulas, 2 pontos e travessão. Então vamos para o primeiro exemplo. Encontrei com Marcos ontem. Rapaz educado. Segundo exemplo, encontrei com Marcos ontem. Rapaz educado. Qual a diferença de um para o outro? É a pontuação. Aqui no primeiro exemplo, nós temos o travessão. No segundo exemplo, nós temos os 2 pontos. Esse rapaz educado aqui está se referindo a Marcos. Terceiro exemplo, encontrei com Marcos ontem, rapaz educado. Nós temos aqui o sinal que é a vírgula. No segundo exemplo, nós temos aqui o aposto enumerativo, que o próprio nome já diz. Enumera, desdobra os elementos contidos em um só termo. Apresenta a pontuação, em especial o sinal de 2 pontos. Em regra, enumera 2 ou mais itens. Ela me deu 2 presentes. Um sapato e uma camisa. Então, eu tenho 2 itens nesse exemplo. No segundo exemplo, na feira, Marcos encontrou tudo o que procurava. Queijo, alface, maçã e carne de frango. Então, eu já tenho mais de 2 itens nesse exemplo. No terceiro exemplo, nós temos o aposto resumidor ou recapitulativo. Ele pode vir com um nome ou outro. Resume, com um só termo, uma série de elementos citados na oração. Resume uma sequência de termos usando os pronomes indefinidos. Tudo, nada e nenhum. Deve-se usar pontuação antes do pronome indefinido. Exemplo. Falei com Márcia, Rafaela e Daniel. Todos estavam bem. Então, esse todos aqui, esse pronome, está se referindo a Márcia, Rafaela e Daniel. Bebida, festas, viagens, nada me alegrava. No quarto exemplo, vamos estar falando sobre aposto distributivo. Apresenta a pontuação e faz uso dos pronomes demonstrativos. Este, esse, aquele, outra, aquilo e etc. Utiliza-se esse tipo de aposto para retomar elementos do texto. Exemplo. Pedro e Maria são meus amigos. Aquele conheci na escola, já esta na faculdade. Então, aquele está se referindo a Pedro. E aquela e esta está se referindo a Maria. Ambos trabalham na empresa, um na área de tecnologia e o outro na área comercial. O quinto, aposto especificativo. Ele especifica, caracteriza um termo genérico. Em geral, é um nome próprio e é usado para individualizar um termo. Ele não é separado do nome que se especifica por pontuação.
Exemplo: admiro o escritor Graciliano Ramos. Vocês podem notar que não houve nenhuma pontuação separando. 2. O presidente Donald Trump tem causado muitas polêmicas. Também não tem nenhum sinal de pontuação separando. O 6º, aposto oracional. Comentário sobre o fato expresso na oração ou palavra que sintetiza a oração. Apresenta pontuação, geralmente os 2 pontos. Há um verbo dentro do aposto. Por essa razão, é chamado de oracional. Em regra, é introduzido pela conjunção integrante que, mas também pode aparecer sem o conectivo. Exemplo: tenho uma meta. Que minhas dificuldades com a língua portuguesa acabem de vez. Então, esse aposto ele fez um comentário sobre a meta que eu quero alcançar. 2. Juca não tinha feito suas tarefas escolares. Fato que aborreceu bastante sua mãe. Aposto comparativo. Realiza uma comparação implícita, isto é, não direta. Serve como o nome indica para comparar um termo da frase com alguma coisa. Deve ser separado por algum sinal de pontuação. Exemplo: à noite, esse oceano que banha de sombra um mundo de sol é muito fria nos meses de inverno. Então, houve uma comparação. A criança, um adulto em formação, deve ser educada para a cidadania. Seus olhos, jabuticabas brilhantes, fitavam a janela. Então, como eu falei anteriormente, o aposto ele tem a função de acrescentar, detalhar, resumir ou descrever um outro termo. A omissão do aposto acarreta perda de informação-chave. Além disso, o aposto não pode ser deslocado na oração. Exemplo: Manuel Bandeira, escritor brasileiro, obteve muitos destaques com suas obras. Segundo exemplo, Drummond e Guimarães Rosa são 2 grandes escritores. Aquele na poesia e este na prosa. Aposto, aquele na poesia, ele esclarece algo sobre o primeiro escritor, que é Carlos Drummond de Andrade. O aposto, este na prosa, esclarece algo sobre o segundo escritor mencionado, que é Guimarães Rosa. Vamos agora falar um pouco sobre o vocativo. Pode aparecer de diversas maneiras nas orações. Ele pode surgir no final ou início da frase, acompanhar interjeições, surgir entre o nome ou o verbo e o complemento, e ainda após ou antes a verbo no imperativo. Segue abaixo alguns exemplos. Professora, queremos saber as notas. Então, esse vocativo aqui, ele apareceu no início da frase. Segundo exemplo, não diga dessa forma, Manuela. Então, o vocativo aqui já apareceu no final da frase. Terceiro exemplo, ó, meu amor. Isso não se faz. Acompanhar interjeição. Então, o vocativo aqui, ele acompanha a interjeição. O quarto, veja, meu querido, que lindo lugar, após o verbo no imperativo. O quinto exemplo, neste momento, Luiz Paulo, deixe a luz acesa. Vocês podem observar que veio antes do verbo imperativo.
Sexto, tivemos azar, amiga, de ninguém nos encontrar. Nome e complemento. No sétimo, amanhã será, Dona Elisa, dia da festa. Verbo e complemento. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like e ative o sininho das notificações. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Take your hand, my dear, and place them both in mine.